Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para nosso terceiro bloco dessa nossa primeira aula do nosso módulo de inteligência artificial no contexto jurídico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a janela de Johari. Bom, para começar, a janela de Johari tem esse nome porque os psicólogos que a criaram chamavam Joseph e Harrington, né? Então eles juntaram o começo dos primeiros nomes e aí ficou Johari. Mas essa janela ela é muito importante não só na psicologia e para terapias psicológicas, psicoterápicas, né? Mas ela também é muito importante dentro de outras abordagens mais holísticas, até em jogos de tarô ou em processos de autoconhecimento. Certo. Eu utilizei essa janela de Johari aqui, e eu vou explicar um pouco nessa tela como ela funciona, ela vai aparecer nas outras aulas também, para que a gente consiga, primeiro, dá uma ferramenta nova para vocês quando vocês precisarem tentar interpretar qualquer tipo de situação. Então, esse modelo, se vocês quiserem tirar um print, ou depois pegar o slide dessa aula para utilizar, é um ótimo modelo para você interpretar qualquer tipo de situação. Esse modelo ele parte do pressuposto de que você sai em quatro quadrantes. Então, você tem aqui um quadrante de desconhecimento completo, absoluto. Nem você, nem os outros conhecem. Então, esse seria o completo desconhecido, ou seja, ninguém sabe o que tem aqui dentro dessa situação. Você tem aqui a parte do segredo. Você sabe, você tem o conhecimento, mas os outros, eles não têm o conhecimento sobre isso. Então, essa parte aqui seria o seu segredo. É o que você sabe, os outros não sabem. Aqui é o ponto cego, ou seja, os outros estão sabendo, mas você não sabe. E aqui, por fim, nesse último, o quarto quadrante, todo mundo sabe. Então, esse tipo de análise sobre as situações pode ser muito útil para você tentar expandir a sua consciência dentro de um contexto. Isso é bom toda vez que você pega um caso, um processo, toda vez que você tem um dilema na sua vida, tenta utilizar essa abordagem que vai ser uma estratégia importante. De novo, se você não conhecia isso, é, me marca no Instagram, eu costumo repostar bastante isso, @Paulo Schwartzman, ou no LinkedIn, fala que você gostou, se você não conhecia a janela de Johari, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também fora das aulas, que isso também é muito importante. Mas dentro do quadrante aberto, aquele quadrante maior o que ficava aqui em cima, o que que eu sei sobre inteligência artificial, e aí eu tô colocando como se fosse vocês, e o mercado, que seriam os outros nesse caso, também sabem. Ou seja, o que que é óbvio? É óbvio que a inteligência artificial leva a um aumento de eficiência. Então, que a inteligência artificial pode diminuir o tempo e o dinheiro para fazer atividades jurídicas, isso é algo que meio que todo mundo sabe. Então, não seria tipo, uma grande novidade. E uma segunda coisa é que as ferramentas disponíveis, elas já são de um conhecimento geral, então as pessoas costumam já conhecer termos como ChatGPT, o Gemini, e que há uma necessidade de adaptação dos funcionários e das pessoas que trabalham com isso para que eles consigam mexer com o ChatGPT, Gemini, esse tipo de coisa, os modelos de linguagem, ou a criação de agentes com o n8n, o Make, por exemplo. Mas já tem esse conhecimento de que existem ferramentas e até algumas ferramentas que já são bem conhecidas e também essa necessidade de adaptação. Dentro do outro quadrante do eu conheço, ou seja, o seu segredo, o que, que seria a sua potência oculta dentro da janela de Johari sobre inteligência artificial e contexto jurídico? Primeiro, você já está na frente das pessoas, porque você já compreendeu os vetores interpretativos da última aula, você já entrou dentro de uma perspectiva em que você quer ter as soft skills necessárias para conseguir o sucesso, e você também já sabe a receita de uma postura antifrágil tudo que a gente teve na última aula. Então, esse é um segredo, essa é uma potência oculta. O mercado não sabe que você tem esse conhecimento e você pode explorar ele. Segunda coisa que esse conhecimento te permite, liberar tempo individual, ou seja, você consegue liberar o seu próprio tempo para fazer tarefas que são estratégicas, tarefas que por hora não conseguem ser satisfatoriamente feitas com inteligência artificial, a despeito de que tem várias tarefas que são, mas, por exemplo, entrar num contato de uma reunião presencial com o cliente, que é uma tarefa estratégica, ainda não dá para ser feito com inteligência artificial, e isso você conseguiria liberar tempo para fazer. E também tarefas de compressão, ou seja, você consegue passar mais tempo de lazer, você consegue passar mais tempo de qualidade com a sua família, equilibrar melhor a sua vida pessoal e a sua vida de trabalho. E isso é um segredo, algo que você sabe agora e que as pessoas não sabem.
o que que os outros sabem, ou seja, o que que normalmente o mercado sabe, e eu suponho que é algo que é mais complicado para que a pessoa em si, o indivíduo, às vezes se dê conta. No geral, tem uma consciência sobre isso, mas o indivíduo tem uma dificuldade maior de ter conta sobre isso. Primeiro, educação formal, por mais que seja um bom começo, ela nunca vai ser um fim de caminho. Ou seja, é meio estranho falar isso dentro de uma pós. Mas é isso mesmo. Fazer diversas pós-graduações, MBA, esse tipo de coisa, mas não ter um portfólio, eu coloquei pós em diversas áreas, mas zero portfólio, é ruim. Então, o mercado ele dá um valor muito grande para a educação, mas não só para a educação formal. Então, é importante, de novo, trabalhar soft skills, trabalhar bastante no sentido de desenvolver um portfólio, sei lá, trabalhe com LGPD. Ah, então você já sabe fazer relatório de proteção de dados? Eu sei o que que é, eu fiz uma pós em LGPD, mas tá, você já fez um relatório de proteção de dados? Não. Entende que a empresa vai ter uma reticência maior em te contratar? Isso é importante. Esse é um ponto cego que às vezes eu vejo que as pessoas não reparam. O mercado, como todo, já sabe disso. É importante ter um portfólio, mas às vezes as pessoas ainda não se deram conta. Então, isso seria um ponto cego interessante de se explorar. Segunda coisa que eu já tinha falado, focar mais em aprender e ser maleável do que operar um software específico, o pacote, o Word, o Office com Word, Excel, essas coisas. É legal você ter? É legal você ter. Mas é mais importante que você saiba mexer do que você saiba mexer naquilo especificamente. Então, por exemplo, eu tenho um pacote, o Excel, Word, PowerPoint, o pacote Office avançado. Beleza, o escritório que me contratou usa o LibreOffice, que é uma plataforma de código aberto, que alguns escritórios estão adotando para redução de custos e também porque ela é muito boa e ela é de código aberto, o que para programação facilita algumas integrações. Do que adianta o seu pacote Office avançado aqui? Aí quebra as pernas. É mais importante que você saiba ser maleável, saiba mexer numa planilha, seja o Numbers da app, do sistema do Mac, seja o Excel, seja o Sheet, o planilha do Google, do que especificamente você ser o campeão de um tipo de software. A a terceira coisa aqui seria ter inconsistência de discurso ou do currículo, né, no caso de uma entrevista, e a sua prática. Então, de novo, e isso eu já vi, eu tenho um projeto de voluntariado em que eu ajudo as pessoas a encontrarem emprego jurídico, né, que chama Juristrilha. Já convido todo mundo para se quiser fazer parte, só me mandar um e-mail, e eu coloco vocês no grupo também. Mas você ter essa questão de uma consistência entre aquilo que você fala, aquilo que está no seu currículo e a sua prática. De novo, constrói seu portfólio, é, tem um networking bom, e aí, de novo, networking bom você se faz quando está empregado, quando você não está precisando da pessoa. O networking, para criar essa rede, uma rede sólida, não pode ser só em momentos em que você precisa. Óbvio que você vai acionar o networking nos momentos que você precisa. Mas para criar, para construir uma rede positiva, é preciso dar e receber, e não só buscar receber. Então, pensa nisso na hora de construção de networking. Ah, tô empregado, tô bem, tô de boa. Ajuda as pessoas que não estão, vai atrás dos outros, dá parabéns pelas conquistas das pessoas, tenta estimular conversas positivas, isso vai fazer toda a diferença em se em algum momento você não tiver empregado. E aqui, por último, vamos falar sobre o desconhecido. E essa é a dificuldade, né, na jornada de Johari, a gente entender o que é o desconhecido. Eu coloquei aqui o desconhecido como surgimento de uma nova especialidade ou função. Exemplos que eu pensei: auditor de viés algorítmico, designer de contrato inteligente, especialista em audiências no metaverso. A gente não sabe se eventualmente essas funções vão existir, mas só da gente se colocar para pensar o que seria desconhecido tanto por nós quanto pelo mercado, já ajuda a navegar por essa incerteza. Olha que legal, olha que bom assunto para fazer um texto no LinkedIn, olha que bom assunto para fazer uma conversa, eventualmente com um cliente. Nossa, você sabia que eventualmente no futuro podem ter especialidades diferentes? E aí você dá alguns exemplos de coisas que você pensou, super legal. Tomar cuidado também, né, com essa questão do evento do Cisne Negro, do livro do Taleb, surgimento de uma IA geral, porque por enquanto a gente só tem IAs específicas, né? Mas se existir essa IA geral, para que será que vai servir o ser humano? Dentro do contexto da IA, se já existe uma IA geral que faz a substituição das funções, qual que vai ser o nosso papel? Então,
o surgimento de qualquer tecnologia que mude forte as regras do jogo é um evento desses caóticos, catastróficos, chamado Cisne Negro, né? No livro Antifrágil. Então é importante a gente também pensar neles. E, em terceiro, o desconhecido também seria uma serendipidade. Tem essa história do reino de o Serendip, né? Do rei que cavocou e que no final das contas o fato dele ter cavocado foi o que foi bom, ele não achou o tesouro. É uma história super legal e quem quiser saber a história também me manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, eu conto a história completa do reino de Serendip, que veio essa palavra, serendipidade. Mas você entender uma sinergia das suas habilidades pessoais com um contexto. Então, vamos supor que eu adoro jogos online e agora tem a ascensão dos esportes. É uma super possibilidade sinérgica de eu misturar aquilo que eu gosto, que são esses jogos online, com o direito dos esportes, que é um ramo que está super em alta agora. Então, assim, tentar focar nessas possibilidades de sinergia. E esse foi o bloco 3 da nossa aula. No próximo bloco, a gente vai ter um caso concreto que a gente vai tentar colocar em prática a nossa teoria para analisar esse contexto de AI e direito. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, estou à disposição no LinkedIn, no Instagram e no e-mail. Foi um prazer dar esse bloco para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.